Saudações alunos, aqui é o professor Mafez e mais uma vez vamos começar mais uma lição. Esta lição nós vamos aprender vários recursos e ferramentas de arco e de revolução 3D. Então nós vamos começar clicando em File New, Part OK. E aí, com o SolidWorks já configurado, essa peça ela é em milímetro, só confirmar aqui, milímetro, grama segundo. Nós vamos já iniciar pelo plano direito. Então, selecionando o plano direito, eu vou clicar em Sketch. E assim clicar em Sketch, ele abre o Sketch para nós como de costume. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta aqui, ó, Corner Rectangle. Vou parar o mouse aqui no ponto de origem e vou abrir um retângulo aqui de mais ou menos X por volta de 15 a 20 e Y por volta de 50 de altura. Feito isso, eu vou dar um ESC. E agora eu vou enquadrar um pouco essa área aqui usando a ferramenta Zoom to Area. Feito isso, eu vou desligar a ferramenta Zoom to Area e vou vir aqui, ó. Embaixo da ferramenta Circle eu tenho aqui três tipos de ferramentas: Center Point Arc, Tangent Arc e Three Point Arc. Então eu vou selecionar neste caso aqui a primeira ferramenta que nós vamos aprender, que é Three Point Arc. A Three Point Arc ela exige que você selecione ponto inicial, ponto final e determine o centro do arco. Então nós vamos parar o mouse mais ou menos aqui, um pouco abaixo do meio. Vamos dar um clique sobre a linha. Vamos passar o lado superior. Mais um clique. E agora eu vou indicar o centro, que pode ser dentro do próprio retângulo. Pronto. Criei um arco. Vou dar um ESC para sair do comando e um clique fora para tirar a seleção. Com o comando Trim Entities, eu vou usar a opçãozinha Trim to Closest e vou remover essa linha interna aqui. Pronto. E por se tratar de uma peça que nós vamos fazer uma peça cilíndrica, eu vou selecionar aqui a ferramenta Centerline, descansar o mouse aqui sobre o ponto de origem e vou estender aqui uma linha que o comprimento dela seja um pouquinho maior do que o retângulo que já estava desenhado. Então 56 aqui aproximadamente. Vou dar um ESC e vou afastar um pouquinho aqui. Esse afastamento é só para facilitar um pouco a visualização nossa. Pronto. Agora eu vou fazer as medições. Então a primeira delas é Smart Dimension e vou medir já aqui, né, a distância que eu tenho desta linha aqui, ó. Vou dar um clique nela e vou puxar aqui, 10. Agora eu vou medir a distância que eu tenho daqui dessa ponta até essa ponta, 16. Agora eu vou medir a distância total, daqui de baixo até em cima eu tenho a distância de 45. E agora eu vou fazer a distância aqui, que seria o raio ou diâmetro. Para isso eu vou dar um clique nesta linha e vou dar um clique na linha de centro, não é na ponta da linha de centro, na linha de centro. Fazendo esse tipo de seleção de um objeto para uma linha de centro, eu tenho aqui a distância média e a distância total. O Solid ele entende que se existe a linha de centro é porque a peça é simétrica, então eu posso puxar aqui a medida total. E a medida total que eu tenho aqui é de 25, que será o nosso diâmetro. Claro que isso no caso de uma peça cilíndrica, mas poderia ser também para um prisma simétrico. Outra dimensão que nós vamos trabalhar aqui agora é, clicando aqui sobre o arco, e clicando sobre esta linha aqui, eu vou puxar uma distância aqui, que é referente à distância da linha para o centro do arco. Esta linha aqui, com o centro do arco, ela não me interessa essa medida. Eu vou dar OK nela, porque a medida que eu desejo não é essa daqui, ó. Não é esta medida que eu quero do centro do arco até a linha que eu selecionei. É sim, do quadrante máximo, ou melhor aqui no caso, o quadrante mínimo de distância entre a linha e a circunferência. Então, da distância que eu tenho aqui até aqui. Para isso, como nós clicamos no arco e na linha, basta eu selecionar a cota e selecionar aqui a opção Leaders. Com a opção Leader selecionada, que é referência à propriedade da cota, eu tenho aqui algumas alterações e lá embaixo eu tenho First Arc Condition. Eu tenho Center, que já está aqui baseado no centro do arco. Eu tenho Mínima e tenho Máxima distância. Nesse caso eu vou colocar Mínima. E agora com a distância mínima que eu tenho deste quadrante e a linha, que é o que eu quero, eu vou digitar duplo clique aqui e digitar 4 de distância. Provavelmente a peça já está de cor preta.
Se quiser cotar a altura da linha de centro aqui só para ela não ficar com a ponta azulada, né? Um incômodo, 55. E agora eu venho aqui em Features e um novo comando, Revolve Boss Base. O comando de revolução ele é muito bom, porque ele já identificou o centro da peça com a linha de centro. Aqui eu tenho o Blind, que é o sentido único de extrusão, no caso de revolução. E aqui eu posso fazer total ou parte da revolução. Então eu posso fazer um semicilindro aqui. Ó. Dá um rotate aqui. E eu consigo perceber isso. Também eu tenho outras terminações. Por exemplo, mid-plane. Ele abre o arco e fecha o arco junto, como no exemplo que vai ser dado. O arco está fechando para completar os 360 graus. Ou ele pode abrir, que é o contrário. E aqui eu tenho também a opção Offset from Surface, Up to Surface e Up to Vertex. Nesse nosso caso ela é Blind, de total 360. Volta completa, ok. Pronto. Nossa peça está pronta. E agora eu posso lembrar do seguinte, que é para reforçar nosso conhecimento. Eu preciso arredondar aqui e a parte de baixo, que é justamente a junção do cilindro com essa parte em arco aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu venho sobre o objeto, botão direito, e seleciono aqui Edit Sketch. Pronto, estou editando o sketch, vou entrar aqui em Normal Tool, e vou pegar a comando Sketch File, onde eu vou colocar aqui a medida de 5 mm. Vou selecionar aqui e vou selecionar aqui. Vou dar OK, OK. E mais uma vez eu vou confirmar aqui a criação do objeto clicando em OK. E aí eu posso entrar no modo isométrico para visualizar como está ficando o meu desenho. Feito isso, nós vamos partir agora para uma outra situação. Nós vamos selecionar aqui o plano direito. Com o plano direito selecionado, eu venho aqui na Guia Sketch, Command Sketch, e vou entrar aqui em Normal Tool. Eu vou afastar um pouco aqui e trazer essa tela aqui para cá. Vou pegar aqui o comando Centerline e vou traçar uma linha aqui de aproximadamente comprimento de 30. Vou dar um ESC. E agora um novo comando de arco, que é o que nós chamamos de Center Point Arc. O Center Point Arc não é marcar o início, fim e centro do arco. Não, é diferente. Agora eu marco o centro, início e fim. Então eu venho parar o mouse aqui, na ponta da linha, dou um clique, vou subir aqui um raio de mais ou menos 15, na vertical, clico e puxo para a esquerda aqui. Ó. Caso o arco não saia, ele pode sair contrário a isto, como agora, ó, basta que você dê a volta com o mouse e informe para o Solid, né, que você quer sentido contrário, sem clicar. Chegou aqui, você clica e ainda estando com o comando ativo faz a mesma coisa do outro lado. Clica na ponta da linha, sobe, fez o alinhamento ali, né, o arco aqui que já existe com a ponta do novo arco. Clico, puxo para cá. Olha lá, não saiu do jeito que eu quero, eu venho e termino a volta. Volto e venho, o Solid vai entender para mim que eu quero fazer esse arco. Pronto. Vou dar um ESC. Vou pegar o comando Line e vou juntar esta ponta aqui e esta outra ponta aqui. Com isso, eu tenho que analisar os relacionamentos. Então eu venho aqui no Add Relation, linha e arco, tangente, linha e arco, tangente e linha e arco, tangente. Pronto, vou dar OK. E um novo recurso que nós temos aqui, que é justamente o comando Point, que nós vamos usar hoje para referenciar o nosso desenho. Então eu vou clicar aqui em Point, vou parar o mouse aqui sobre essa linha, venho até aqui, sobre o centro dela eu vou dar um clique. Vou dar um ESC. E agora eu vou criar aqui uma Centerline. Vou clicar aqui na Centerline, vou parar o mouse aqui no ponto de origem e vou puxar aqui uma Centerline. Pronto, tenho aqui uma Centerline. Com o Smart Dimension eu vou puxar as dimensões. Então a primeira delas que eu tenho vai ser a altura, que é daqui até aqui, que é de 25.
E agora eu preciso puxar a distância desse quadrante aqui até aqui com a distância de 30. Eu vou clicar neste arco e neste outro arco. E agora eu percebo que ele pegou de centro a centro. Não é isso que eu quero. Então eu vou clicar aqui na tela. Vou dar OK. Com esta dimensão selecionada, eu venho aqui em Leaders. E agora aparece novamente o First Arc Condition e Second Arc Condition. Eu vou marcar aqui Max e Max. Vou dar duplo clique na cota. E vou digitar a distância de 30 que é pedido. Pronto. Agora eu vou pegar o seguinte aqui. Eu vou pegar do point até essa aresta aqui do cilindro e vou puxar a distância de 4 e vou pegar aqui do centro do point novamente, né, do point até a linha de centro, jogando para a direita, eu vou ter aí o diâmetro total de 170. Vou entrar no modo isométrico. E agora eu vou clicar lá em Features, Revolve Boss Base, só que desta vez ele não vai me dar o preview que ele deveria de dar aqui, que é a volta em torno do objeto. Por quê? Porque eu tenho uma linha de centro aqui e uma linha de centro aqui. Ele não sabe qual usar. Então eu vou falar para ele, olha, usa esta. Pronto, já deu o preview do volante. É Blind 360 graus com Merge, para que assim que possível mesclar o resultado. Dá OK. E aí eu tenho dois corpos em uma única peça, o que é totalmente estranho. Nós vamos corrigir isso fazendo o braço que vai interligar os objetos agora. Então nós vamos selecionar aqui o plano direito mais uma vez, vamos clicar lá em Sketch, Sketch, e vamos entrar aqui em Normal To mais uma vez. E com o comando Zoom to Area, eu vou abrir um retângulo aqui neste pedaço aqui. Pronto. Vou desligar o comando e vou mudar a visualização no display aqui, Display Style, para a opçãozinha chamada de Hind Lines Removed, ou seja, eu não vou enxergar o 3D desta peça. Feito isso, eu vou fazer agora o traçado do sketch. Então já estou editando o sketch, já visualizei do jeito que eu quero, mas me falta aqui certas referências. Então o SolidWorks ele me permite buscar referências do desenho que já existem. Como esse sketch aqui e esse sketch aqui foi criado no plano Right, e eu estou novamente também usando o plano Right, eu vou clicar aqui no Revolve, botão direito no Sketch 1, e vou clicar aqui em Show. Ele vai mostrar para mim o traçado que foi feito. No Revolve 2, eu também venho aqui, botão direito, e seleciono Show. Pronto. Agora eu tenho como me referenciar. Vou selecionar o Line. Aqui eu tenho o centro da circunferência. Eu vou fazer um pouquinho acima à direita, encostando aqui a linha. Então eu vou dar um clique aqui, vou puxar uma linha de mais ou menos 20, 22, 23 na horizontal. Clica, sai e volta. Sabemos que sai arco. Mais ou menos aqui um A de 60 com R de 20, clico, saio e volto. Um segundo arco. E quando eu chegar aqui com A60, R de 26 mais ou menos, eu vou só clicar aqui e puxar mais uma linha para finalizar esse momento. Pronto. Parece ser um traçado difícil, não é? E agora eu vou verificar todos os relacionamentos que existem aqui. Então eu vou pegar o Other Relation. E agora eu percebo. Essa ponta está coincidente? Sim. Então não preciso coincidir. Essa linha está horizontal? Sim. Essa linha, esse arco está tangente? Sim. Esse arco está tangente? Sim. Se não tivesse, seleciona os dois e coloca a tangente. Mas não estão. Já estão, aliás. Arco e linha está tangente? Sim. Linha está horizontal? Sim. Ponta da linha e o point existe aqui. Estão já coincidentes? Não. Então vamos colocar. Ó. Point, coincidente. Pronto. Está preso aí. Ó. Agora eu vou dar OK e vou puxar as dimensões desse desenho. Então a primeira dimensão que eu vou puxar é dessa aresta aqui até aqui. Eu tenho a distância de 18. Aqui eu tenho um raio de 29 e um outro raio de 29. E a distância que eu tenho daqui da ponta da linha, que é o point, até o centro desse arco, é 55. Toma muito cuidado, porque às vezes o SolidWorks relaciona uma coincidência aqui com a linha.
não existe, tem que deletar. Os relacionamentos só são esses, até porque a linha já está de cor preta. Dando continuidade, nós vamos agora pensar o seguinte: eu desenhei o meio do braço. Eu preciso desenhar exatamente essa parte aqui, em cima e embaixo. Claro que eu não vou desenhar, porque o SolidWorks tem o recurso de Offset Entities, aonde que o comando Offset vai fazer isso para mim. Então aqui eu tenho a distância, que é 8. Adicionar dimensão sim. Select Chain, que é selecionar, além do objeto que eu clico, ele vai selecionar o resto sim. Bidirection, os dois lados, 8 para cima e 8 para baixo, aqui no caso sim. Make Base Construction, transforma essa linha aqui já traçada em linha de centro, sim. E agora eu dou um clique aqui, ó. Pronto, olha o preview que ele me dá. 8 de distância, 8 de distância. Select Chain, Bidirectional, com 8 de distância. E aí eu tenho aqui o Caps Ends, que é o fechamento que ele faz aqui e o fechamento que ele faz aqui. Então eu vou marcar aqui Caps Ends com lines. Né? Lá eu tenho arc e tenho lines, pelo preview aqui dá para perceber. Então, com lines eu vou dar OK. Pronto. Olha lá, aqui transformou ela em linha de centro e aqui transformou o esquete fechado. Modo isométrico. Olha só. Features, Extrude Boss Base. Mid Plane de 8. Mid Plane de 8 com Merge Result para mesclar e transformar num corpo só. Dá OK. Pronto. Olha lá, não tem mais aquele duplo corpo aqui. Este corpo eu posso ocultar. Então, revolvi um aqui, eu vou dar botão direito e vou dar um hide nele. Pronto, ocultou ele. Não vou usar mais, mas esse aqui ainda vou usar. Dando continuidade, eu já vou fazer aqui o acabamentinho do braço. Então, eu vou vir aqui no Display Style e vou mudar novamente aqui para aquela opçãozinha que nós já usamos em outras lições, que é o Hide Lines Visible. Onde eu consigo enxergar aqui, né, as 4 arestas que envolvem esse desenho. Então, eu vou lá em Fillet, constante rádios de 3 milímetros e vou selecionar aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, vou dar OK. Tá lá. Braço arredondado e já dado o acabamento. Legal. Agora eu vou fazer múltiplas cópias desse braço, estando nessa mesma posição, eu vou clicar lá em View e vou sempre selecionar aqui Temporary Axis, que é o eixo temporário que eu tenho. Feito isso, eu vou agora clicar aqui em Features e selecionar o Circular Pattern. Cópia circular, Features to Pattern. Quem que eu vou selecionar aqui? O braço, né? O Boss Extrude 1 e o Fillet, que é o arredondamento. E aqui em cima, onde eu tenho aqui o Pattern Axis, selecionar a linha de centro. Equal Spacing de 3 cópias com 360 graus. Ok. Tá lá. Bonitinho. Vou esconder agora a linha de centro, para não ficar muita poluição na tela. Então, View Temporary Axis desliga. E vou trocar aqui a visualização para a opçãozinha Shade with Edges. E tá aqui, ó. Agora eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou pegar o Fillet mais uma vez, com Constant Radius de 3, com Tangent Propagation e Full Preview, e vou clicar aqui, ó, nesta face, para ele já envolver aqui todos os 3 braços, nesta parte aqui também, ele pega os 2 braços e falta o de trás lá, eu vou girar um pouquinho aqui com o botão da roldana, né, eu clico nele e giro, e agora eu vou clicar aqui na face também, ó. Pronto, 6 áreas selecionadas. Ok. Vou entrar aqui no modo isométrico. E agora ela já está quase pronta. Falta dar agora a parte do acabamento. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Para dar esse acabamento, na parte aqui de cima, eu vou selecionar aqui a ferramenta Chamfer, com a opçãozinha Distance. Aqui embaixo eu vou marcar Full Preview e vou dar um clique aqui nesta área. A distância 1, ela vai ser a distância de 4 e a distância 2 de 2. Também posso digitar aqui se eu quiser. Vou dar OK. E o comando Fillet, com constante radius de 1 milímetro, eu vou selecionar aqui,
e aqui. E vou dar OK. Pronto, essa parte também já está acabada. Agora eu vou entrar no modo isométrico. Vou segurar a tecla Shift esquerda e nas setas direcionais eu vou dar 2 toques para cima. 1, 2. Vou aproximar, selecionar esta face aqui de baixo e entrar lá na guia Sketch e comando Sketch. E vou entrar aqui em Normal To. Vou aproximar esta área usando o Zoom to Area. E agora eu vou pegar aqui Circle. Sobre o ponto de origem, eu vou dar um clique e vou abrir aqui um raio de mais ou menos 7. Vou dar um ESC e vou cruzar aqui com o comando Line, um pouco acima do centro, uma linha de ponta a ponta aqui. Pronto. As linhas devem estar... Opa, ficou uma sujeirinha aqui, vamos deletar ela, não pode. Agora eu tenho aqui coincidente, coincidente horizontal e aqui coincidente o arco. Legal. Smart Dimension. Do centro até a parte de cima, eu vou colocar aqui o comprimento de 5. E diâmetro aqui, eu vou colocar o diâmetro de 15. Feito isso, eu vou pegar o comando Trim Entities com a opção Trim to Closest e vou cortar essa parte de cima. Vou dar OK. Vou dar 2 toques à direita aqui nas setas. E vou lá em Features, Extrude Cut, e aqui, Direction Blind com distância 1 de 15. E vou dar OK. Pronto. Agora que eu tenho aqui já feito a parte de remoção, eu vou entrar aqui no modo isométrico mais uma vez, e vou trabalhar com esta área aqui dela. Agora eu vou selecionar essa parte superior, entrar na guia Sketch, selecionar o comando Circle e vou abrir um círculo aqui. Esse círculo eu vou posicioná-lo da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o Add Relation. Este centro ele vai ser posicionado juntamente com o point que eu tenho aqui. Lembra do velho point que nós temos. O alinhamento é coincidente. Ah, mas ele não vai descer? Não. Você está em outro plano em relação a isso. Então, eles se alinham. Vou dar OK. E com o Smart Dimension, eu vou colocar aqui o diâmetro de 20. Feito isso, eu venho lá em Features, Extrude Boss Base. Blind, altura de 10. Com... direção 2 de Up to Next, porque eu tenho um pedacinho aqui embaixo, ó, e lá atrás também, ó, tem que fazer ele se moldar aqui e lá, então Direction 2 de Up to Next. Vou dar OK, vou selecionar aqui, opa, volta, vou selecionar aqui essa face, Sketch, com a opção Circle, vou parar o mouse aqui, sobre o ponto de centro da peça eu vou abrir um arco. Vou pegar o Smart, cotar com o diâmetro de 10. E lá em Features, Extrude Cut, eu vou marcar aqui a opção Throughout. Vou dar OK. Legal. E para acabar, Fillet constante de 2 milímetros. Touch Propagation, Full Preview. Vamos lá. Seleciona aqui e seleciona aqui. Feitas as 2 seleções, eu vou dar OK. Pronto. Entro no modo isométrico e vou agora terminar com ela clicando aqui no Cut Extrude 2, aliás, desculpa, no Revolve 2, botão direito e vou dar um ocultar aqui no perfil do Sketch. Pronto. E é isso aí. Tá pronto. O nosso volante tá legalzinho, tá acabado. E aí, mais uma lição que nós aprendemos. Até mais, um abraço.